Olá, eu quero neste vídeo falar um pouco sobre o que aconteceu em Minas Gerais, em Brumadinho, especificamente ali no Córrego do Feijão, não é? Foi tão divulgado pela mídia e a gente percebe que a dor ainda persiste. Mas, fazendo um paradoxo do que aconteceu em Brumadinho e o que aconteceu em maior escala lá nos tempos bíblicos, né? No dia de Noé, 600 anos especificamente, a Bíblia diz que Noé tinha 600 anos quando veio a chover, quando veio o dilúvio. E eu me propus assim tratar de um tema sem querer criticar, agredir ninguém, ainda consternado com o ocorrido, muito embora nós podemos analisar à luz da Bíblia, né? O que a Bíblia falou a respeito do dilúvio. Eu quero apenas fazer uma comparação, como eu falei, um paradoxo. E basicamente o que Jesus deixou registrado em Mateus 24, de 35 a 38, é o reflexo daquilo que tem acontecido e ciclicamente voltado a acontecer em todas as épocas, eras da humanidade, cristã ou anterior ao período cristão que nós estamos vivendo. Houve várias catástrofes provocadas pelo homem ou não. No caso de Brumadinho, nós sabemos que em grandes indícios que houve falha humana, mas no caso do dilúvio, o próprio Senhor, também provocado pelas falhas humanas, ou seja, pelo pecado, o próprio Senhor provocou o dilúvio. Aí Mateus 24, 35 a 38 diz assim: Jesus prenunciando a sua volta, né? Anunciando a sua volta, ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando numa moinha, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse assolada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O episódio de Brumadinho se assemelha
em parte com a catástrofe ocorrida com o dilúvio, né? Assemelha-se, proporções menores, é lógico. Isso foi descrito lá em Gênesis 6, versículo 11, especificamente, diz assim, né? Que as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Muita chuva, né? Muita chuva. O versículo 19 de Gênesis 6 também nos diz assim, que prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. O versículo 20, sucessivamente, diz que foram 15 côvados acima dos montes, né? Acima deles, acima dos montes. Ou seja, tomando por base o conhecimento de que é um côvado, a medida do côvado é 0,4592 centímetro. Isso multiplicado por 15 dará 6 metros e 66 centímetros acima do pico mais alto, levando em consideração que o Monte Everest tem mais de 8.000 metros, né, de altitude, 8.844,43 centímetros. Você imagine que na época de Noé, o monte mais alto tivera acima da capacidade, acima da altitude, 6 metros. Não daria pé para ninguém. Então, meus queridos, infelizmente, o que ocorre é a displicência do ser humano, não é? Bom, eles estavam ali em Brumadinho, vivendo a vida como nós também. Nós vivemos a nossa vida. Comemos, bebemos, já casamos, outros dão em casamento, e justamente o que Jesus falou, né? Nos dias anteriores ao dilúvio, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então eu coloquei uma proposição, até que veio a lama e levou a todos. Com pesar nós dissemos isso, mas esse é o fato. Nós estamos vivendo simplesmente a nossa vida terrena, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E Jesus faz um alerta: assim será a vinda do Filho do Homem. Então vamos entender de uma vez por todas que a nossa sobrevida, a nossa sobreexistência aqui na Terra faz com que esqueçamos que Jesus voltará um dia, e não podemos esquecer. E assim como se salvou também ali algumas pessoas, ou salvaram-se algumas pessoas em Brumadinho, no dilúvio 7 pessoas foram salvas. Muitos relatos de pessoas que viram seus entes queridos perecerem. Eu vi uma triste matéria de uma avó que viu seu neto sendo sugado pela lama,
e chamando pela avó, e ela no helicóptero dizendo: meu neto está lá, meu neto está lá. Irmãos, na época que Jesus proferiu também essa profecia, ele disse justamente isso: então 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. E não podemos desaperceber, né? Não sabeis em que dia virá o Senhor. Precisamos estar atentos, porque Jesus está voltando. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Fica aí o alerta, serve para todos nós. Vamos viver a nossa vida agora vigiando, orando, porque a qualquer momento pode acontecer de novo catástrofe, acidente, um será tomado, outro será deixado. Não sei se acontecerá comigo, com você, isso sucederá. Todo inverno acontece desmoronamento, enchente nos morros do Rio de Janeiro, e vem a Defesa Civil e a mobilização. Brumadinho vai ficar na memória e virá outra catástrofe, e a gente vai superando. E como foi com Mariana, agora foi com Brumadinho, e quantas enchentes, alguém vai morrer, alguém vai escapar ileso, alguém vai ficar muito ferido de alma. Agora, imagine a volta do Senhor Jesus. Ele está avisando, e precisamos entender de uma vez por todas que precisamos nos preparar. A palavra do Senhor é clara e eficaz, assim como foi nos dias de Noé, assim como está sendo nos nossos dias em Brumadinho, será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.